Vamos lá, vamos começar o nosso quadro dentro do programa Café com Viola, né? Que maravilha! Saúde em Dia. Vamos apresentar os nossos convidados, né? Convidados não, porque o Gilmar e o Rômulo é de casa. Convidado muito mais que especial é o Dr. Luiz Bonilla, que está aqui com a gente, né? Bom dia, meu amigo Rômulo. Fala alguma coisa aí, meu parceiro velho de guerra. Bom dia, ouvinte da Rádio Show 94.1 FM. Bom dia ao meu amigo professor Gilmar da Silva. Bom dia ao seu Rui, o cara do cabelo prateado. E bom dia ao convidado de hoje, médico Luiz Frederico Bonilla. E bom dia à sua companheira de luta, que eu tentei descobrir o nome dela ali, é muito complexo, depois ela vai estar falando. E hoje, mais uma vez, iniciamos aqui o nosso programa Saúde em Dia, onde debatemos aqui semanalmente assuntos relacionados à saúde mental, saúde física, alimentação, exercício e entre outros assuntos relacionados à saúde. Então, se você ainda não mandou sua mensagem, mande logo para o número 98418-1600. Ou mande pelo grupo da rádio, você que está lá no grupo da rádio, fique à vontade. Também temos um aplicativo, né? Então, se você que está nos escutando aí pelo aplicativo, pode mandar a sua mensagem por lá. E hoje, o nosso bate-papo vai ser muito interessante, então iremos falar aqui um pouquinho sobre saúde integrativa. E para você que não sabe o que é saúde integrativa, é o profissional, né, que ele tem uma visão ampla do paciente, né, e ele não olha apenas o paciente com um problema isolado. Então, vamos falar hoje sobre saúde intestinal, saúde do estômago, fitoterapia, cirurgia e até mesmo doenças crônicas. Sem mais delongas, vamos dar o início aqui ao nosso bate-papo. Doutor Bonilla, se apresente, por favor, fale um pouquinho sobre a sua formação, sobre a sua experiência, sua trajetória até aqui. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer o convite de poder estar falando com vocês nesse dia hoje sobre saúde, tá? Que é tão importante para todos nós, tá? Se você não consegue adquirir os seus nutrientes, tá? A mínima de nutrientes necessários, as suas vitaminas, seus sais minerais, né? Suas aminoácidos, tá? Então você vai ter uma deficiência na produção de anticorpos, tá? Na produção do seu metabolismo, no funcionamento do seu metabolismo. E aí começam a aparecer as doenças, tá? Então, o aconselhável, como falava a minha mãe, é você sentar na mesa e o horário do almoço e do jantar é sagrado. Não está vendo, não está no celular se comunicando, não está assistindo TV, tá? Está ali na mesa, concentrado e orientado para você fazer uma boa alimentação. Bom, eu sempre digo o seguinte, que o dente foi feito para quê? Para mastigar, para triturar. Não para morder os outros. Né? Para rasgar, não para morder os outros. Né? Então, o dente ele foi feito para isso, para mastigação. Né? E quem não tem? E aí já envolve, né? Tem que fazer uma papinha ali, desfiar bem, né? Mas é importante sim, só complementando a resposta, é importante sim a trituração, né? Porque a digestão ela já começa na boca, né? Ela já começa na boca. Então, se você não tritura bem os alimentos, e aí você vai estar levando um alimento intacto, né, lá para o estômago. E o estômago ele não tem esse serviço de triturar. Né? Ele tem o serviço dele, a função dele é dar continuidade à digestão e não iniciar a digestão. Então, sim, a importância da mastigação. Mastiga quantas vezes você quiser, tá? Bom, pergunta? Tem sim. Vamos para a próxima pergunta. Quais são os benefícios de uma microbiota intestinal saudável, doutor? Bom, primeiro a gente tem que esclarecer o que é uma microbiota, né? Acredito que muitos ouvintes não sabem e nunca ouviram falar de microbiótica, tá? Microbiota é nossas bactérias, não só bactéria como fungo, que também existe dentro do nosso aparelho digestório, tá? Tanto no estômago, tanto no intestino, tá? No colo grosso e no colo delgado, né? No intestino delgado. Então, temos várias bactérias. A maior concentração é no intestino grosso, onde ocorre a absorção de muitas substâncias importantes para o nosso organismo. Então, essas bactérias que existem lá, que convivem com a gente, e para quem tiver interesse, eu aconselho ler um livro que se chama
10% humano, que fala muito sobre a microbiota, tá? Então, a gente tem, em média, por isso que é 10% humano, tá? Uma célula humana, ou 10 células humanas, para 90 células ou bactérias, né? Fungos e bactérias. E que vão ajudar. Tem as bactérias boas e tem as bactérias ruins, tá? As bactérias boas gostam de fibra. Por isso é importante de você ter uma flora intestinal, as bactérias boas. As bactérias ruins, que traz doença, gostam de açúcar, de comida industrializada, tá? De fast food. Não gosta de verdura, de carne, não gosta de proteína, tá? Não gosta muito de água. Então, a partir daí, uma pessoa que come muito açúcar, muito carboidrato, acaba virando um diabético. Em parte por causa dessas bactérias que vão ajudar nesse processo. Pessoa que come muita fibra, tá? Come proteínas, não come só proteína, come carne demais em excesso também é ruim, tá? E as proteínas, carne de boi, peixe, tá? Proteína vermelha, branca, tá? É importantíssimo para a nossa saúde. Ter uma boa alimentação e equilibrada. Não em excesso, não a mais nem a menos. Então, essas pessoas que comem bastante fibra têm a facilidade de emagrecer. Então, você quer emagrecer, começa a comer fibra, que as bactérias boas vão te ajudar. Eu sempre digo o seguinte, que nós deveríamos ser classificados como ser bacteriano, né? E não ser pluricelulares, porque a gente tem mais bactéria mesmo, né? Do que célula humana, né? Então é importante isso aí que o Dr. Bonilla falou. A gente tem que cuidar dessas bactérias sim. E aí, quem está em casa, doutor, acredito eu que consegue responder. Olha o que o doutor falou, que a gente tem 2 tipos de bactérias, boas e ruins. Você que está em casa, se você come mal, quando eu falo comer mal, come alimento industrializado, não come verdura, frutas, provavelmente está alimentando as bactérias ruins. A gente diria gram negativa, né? Agora, se você come bem, aí você estaria, então, alimentando as gram-positivas, né? Que seriam as bactérias boas. Então, você consegue dizer que está em casa se você está alimentando as bactérias boas ou ruins através dos seus hábitos alimentares. E aí começa a ter o sintoma, constipação ou diarreia. Entendeu? Perfeito. Então, aí você não vai ter uma boa digestão, tá? Porque as bactérias ruins não vai deixar você absorver os nutrientes que você precisa. Perfeito. Tá? O problema é que as pessoas, doutor, elas estão ignorando sinais simples. Por exemplo, a pessoa assim, come, sente empachada, né? Fala, não, é normal, esse alimento me fez mal. Não, o alimento não fez mal, ela já está mal. Não é isso? Ou começa a tomar medicação, porque ouviu falar que seria bom. Entendeu? Temos pergunta aí? Só ainda colaborando na continuação da pergunta, e o doutor falou nessas medicações, quando as pessoas, né, sentem esse empachamento, já vão procurar fazer um chá, vai procurar tomar uma gota do Zeca, né, que é muito tomado para quem pessoas... Saratudo, né? Saratudo. As pessoas que sentem qualquer dor de barriga já vai fazer essa automedicação, doutor. O que o senhor indica aí em relação a quando as pessoas sentirem, né, esse empachamento, ali a barriga com gases, já vai tomar um medicamento? Qual é o seu ponto em relação a isso? A minha orientação seria o seguinte: sempre consultar um médico, tá? Para poder estar orientando, tá? Um médico que trate da saúde com uma forma em geral e não que fragmente, só veja a parte do intestino, tá? Ou seja, veja a parte do pulmão, mas veja ele como um indivíduo no total, tá? A saúde, a medicina dos nossos avós, um chacinho, realmente pode ajudar, tá? Porque tem o que a gente fala, o fisioterápico, que a gente vai conversar mais na frente um pouquinho sobre fisioterápico, tá? Mas a gente tem que tratar a causa,
tá? O que está levando aquele empachamento, tá? Então, o chacinho pode melhorar temporariamente, mas se eu não tratar a calça, como falei do colega, se o problema dessa nossa amiga que está empachada é um pH ácido que está muito alto, enquanto não corrigir o pH, ela sempre vai continuar empachada. Se ela está comendo muito rápido, tá? Pode ser que seja a causa do empachamento. Se ela não está produzindo a secreção pancreática, a secreção biliar, pode ser a causa do empachamento, tá? Então, é muito importante a gente determinar a causa para atuar especificamente na causa e não só tomar um fitoterápico ou tomar o remédio. Perfeito. Seu Rui, temos pergunta aí do ouvinte? Temos sim, ué. É a nossa ouvinte lá do bairro União, Dona Maria José. Ela quer saber, doutor, se tomar antibiótico para... tomar antibiótico mata bactérias intestinal? Mata. Antibiótico foi feito para matar a bactéria. Só que ela mata a bactéria boa e a ruim, tá? Então, ela vai tanto atuar nas bactérias que estão ajudando com nossa saúde, como aquelas que estão nos prejudicando, tá? Então, toda vez que você toma antibiótico, você tem que repor as suas bactérias boas, tá? Através de probiótico. Isso seria o ideal, pouca gente faz, tá? Fazer uma reposição dos probióticos bons, tá? E a que estavam prejudicando a nossa saúde, tá? O antibiótico vai matar, tá? Mas tem que tomar antibiótico para aquela bactéria que está ali prejudicando. Então, primeiro a gente tem que saber qual é a bactéria. Perfeito. Eu quero agradecer, né? Agradecer a nossa ouvinte Maria Josela do bairro União pela sua participação. Valeu demais, viu? Perfeito. E é importante dizer, né, doutor, que ele não está falando aqui para não usar o antibiótico. Se a pessoa está usando antibiótico, né, provavelmente ela tem alguma indicação, né, tem alguma importância, né? Mas a importância aí, como o doutor Bonilla falou, de repor, né, essa flora intestinal. Por isso, eu recebo muito paciente que depois do uso de um antibiótico, ele está constipado. Correto. Né? Exatamente comum isso aí. Né? Depois a pessoa fala assim, poxa, eu estava ali tomando um antibiótico X e agora o meu intestino está preso. Por quê, doutor? Justamente porque matou as bactérias boas e as bactérias ruins, tá? Então, ele não é seletivo, o antibiótico. Ele vai pegar a população todinha de bactérias. E se você não repor aquelas bactérias que lhe ajudam, que são simbióticas, o que é uma coisa simbiótica? Que faz alguma substância, algum produto que vai melhorar a tua saúde. Então, quem é que não usa aí constantemente, cronicamente antibiótico, né? A gente vê muito na prática, né? O cara tá com um problema, ele mesmo se automedica com antibiótico, né? No dia a dia, no hospital, a gente tem que usar antibiótico para combater essas bactérias que estão prejudicando a saúde. Mas o importante é o apoio, né? Depois você fazer um acompanhamento, ou com um nutro, ou com um médico, para poder fazer essa reposição da sua flora intestinal. Não vai querer ficar saindo na farmácia aí comprando probiótico, que não é assim não, né? Geralmente o melhor o probiótico é aquele que tem mais, eu costumo dizer, doutor, mais de pelo menos 3 cepas, né? E a gente compra hoje na farmácia, geralmente é uma cepa, né? Aquela Saccharomyces boulardii, né? Que é o mais básico, né? Digamos assim. Ajuda, mas talvez não ajude aquela pessoa que está usando antibiótico cronicamente. Não é isso? Correto. Tá? O ideal é você fazer um pool de cepa. Tá? Fazer uma reposição de 3, 4, 5, 6, até ver se há mais. Depende de cada caso. Perfeito. Bom, vamos para a próxima pergunta aqui, continuando no tema intestino. Essa pergunta aqui tem mais a ver comigo, mas vamos lá. Quais são os alimentos que promovem a saúde intestinal? Os alimentos que vêm da roça, tá? Uma galinha caipira, tá? Uma verdura, uma fruta que não recebeu pesticida, né? Agrotóxico. Então, esse é alimento ideal.
é o alimento fresco que foi matado hoje e está sendo consumido hoje, com relação às carnes, tá? O alimento que você colheu hoje, você vai lá, lava e você está na sua mesa. Isso é ideal, mas a gente sabe que para muitos de nós, a gente não consegue fazer isso. Vocês que moram aqui no interior, vocês são os privilegiados, que você tem a maior possibilidade. Por isso que nas grandes cidades temos tantos pacientes doentes, constipados, né, e com tantas doenças crônicas. Perfeito. Então, seu Rui, quando o senhor for para a roça, não é para levar o refrigerante não, meu amigo. É para consumir o que está lá. Eu vejo que o pessoal vai pescar, vai para a roça, leva um monte de coisa industrializada. Não tem sentido, meu amigo, né? Vai para a roça... Vá para a roça e consuma o alimento que está lá. Não é isso? Temos pergunta aí? Temos sim. E vamos seguindo em frente com mais uma pergunta. Quais são os principais fatores que podem causar disbiose intestinal, doutor? Bom, a gente acha que já conversou um pouquinho sobre isso. É o uso de medicações, tanto antibiótico como anti-inflamatórios, uso de bebida alcoólica, né, cerveja, uísque, por mais destilado que seja, vai trazer um prejuízo para a sua saúde. Estresse do dia a dia, tá? A gente consegue equilibrar um pouco o nosso estresse. O nosso organismo, ele tem um mecanismo de defesa. Mas quando esse estresse é constantemente, tá? Todo dia você tem o mesmo fator que está lhe estressando e você não consegue tirar, isso vai afetar em muito a nossa saúde e a nossa microbiótica também. Perfeito. É importante só definir, então, né, doutor, o que é disbiose, né? Disbiose nada mais é que o descontrole, né, dessas bactérias. A gente falou que existem bactérias boas e ruins, e quando há um descontrole entre elas, né, a gente tem um quadro de disbiose, que depois o doutor ele vai explicar melhor o que é uma disbiose. O senhor falou no estresse, doutor. O estresse, como é que ele afeta diretamente o nosso intestino, a saúde intestinal? Nós sabemos que, né, em relação a gastrite, né, nós sabemos que temos também a gastrite nervosa. Fale um pouco em relação ao que o senhor já iniciou ali, o estresse. Fale um pouco aí como afeta a nossa saúde intestinal. O estresse, ele vai ter a função de aumentar o pH gástrico, tá? Então, geralmente, paciente que é estressada tem aquela docinha no estômago, tá? Ao você aumentar o pH gástrico, tem determinadas bactérias que gostam daquele acidez, o H. pylori é uma delas, tá? E essa bactéria vai causar uma ferida no estômago, que é uma úlcera, tá? Ou uma gastrite, tá? Então vai alterar. E à medida que você vai ficando estressado, você vai formando mais cortisol, tá? E a fonte principal para formar cortisol, o produto inicial para formar o cortisol, que é o hormônio do estresse, é os mesmos que vai usar para a vitamina D, que é responsável pela nossa imunidade, vai diminuir sua vitamina D, vai diminuir também a formação de hormônios tiroidianos e hormônio sexual. Então, vai diminuir o seu libido, a vontade de você ter relação, e aumenta também a depressão. Vitamina D é fundamental para você não ter depressão. Se você tem menos vitamina D, você vai ter mais depressão, mais ansiedade. Então, você vê aí que afeta de várias formas, tá? O estresse, a saúde. Só não na parte intestinal, tá? Como também na parte mental e na parte do nosso metabolismo, através da diminuição da produção de hormônios tiroidianos. E na parte sexual também. Existe um médico que sempre dizia o seguinte: toda doença, ela inicia e morre no intestino, né? Tá? Então isso é importante, né? Existe um eixo que a gente já está bem documentado na literatura, um eixo intestino e cérebro, né? Então se você não vai bem do seu intestino, provavelmente você não vai bem da sua saúde mental. E vice-versa, né? Se você não vai, se é toda hora um cara estressado, né? É um cara preocupado, ansioso, provavelmente também não vai bem da saúde intestinal, não é isso, doutor?
Inclusive tem um livro que fala do segundo cérebro, que é o nosso intestino. Né? Perfeito. Olha a importância. Se todo mundo, doutor, acredito eu, que soubesse a importância, como a gente sabe, do intestino, as pessoas se alimentariam melhor, né? Com certeza, tá? O intestino é a porta de entrada para as doenças, tá? Tem gente que fala isso aí. E cada vez tem se visto que a saúde intestinal não só afeta o nosso intestino, como a nossa pele, o cérebro, o pâncreas, o fígado, o rim também. Então, ele vai afetar o organismo de uma forma geral. E a gente tem que tratar a pessoa de uma forma geral. Não só tratar o intestino ou não só tratar a cabeça ou o coração. Então, a ver se a causa está no intestino. Quais são as consequências de um intestino permeável? Quando a gente fala de intestino permeável, a gente está falando de desbiose, né? Está falando de desbiose. O que é um intestino permeável, doutor? E quais são as consequências para a saúde do ser humano? Bom, intestino permeável é aquele intestino que deixa passar produto, tá? Produtos tóxicos para o nosso organismo que inicialmente não passavam, tá? Ou seja, uma célula intestinal está um pouquinho mais separada da outra, tá? E aí vai passar fragmentos de bactérias que foram destruídas no estômago ou durante o seu trajeto no intestino para dentro do nosso corpo. E esses fragmentos de bactéria, tá? Vai criar uma reação antígeno-anticorpo. O seu organismo vai reconhecer ela como estranha e vai formar um anticorpo. Então, se por azar esse fragmento de bactéria for semelhante com um fragmento da membrana celular de alguma célula do seu corpo, você vai estar criando um anticorpo contra você mesmo, contra determinada célula, tá? Um exemplo que é muito comum e que pouca gente sabe, a ver se você vai criar anticorpo contra a sua tireoide, levando a uma tireoidite de Hashimoto, tá? Então, isso aí que acontece em alguns casos, eu não digo que seja em todos os casos, tá? E vai passar substâncias tóxicas que o nosso fígado vai ter que eliminar, tá? E isso vai saturando a nossa capacidade de eliminação de substâncias tóxicas e vai levando a doença do fígado, a vezes uma esteatose hepática, que é gordura no fígado, que é um processo inflamatório do nosso fígado. Perfeito. Só para concluir aí, o nosso intestino ele foi feito para ser impermeável. Isso quer dizer o quê? Não entrar nada além de nutrientes, né? E aí quando a pessoa ela tem um quadro de disbiose, né, que seria esse descontrole da flora intestinal, a pessoa que se alimenta mal, e aí esse intestino, como o doutor falou, ele fica permeável, né? Então entra muitas substâncias que não deveria para a corrente sanguínea, ocasionando assim então as doenças. É isso? Vale salientar também, Rômulo, que o intestino é a maior área de contato com o meio externo que a gente tem. Muitas pessoas antigamente se acreditava que era a pele, tá? Que separa a gente do meio externo. Mas só que o intestino também separa a gente do meio externo, tá? O que está dentro da luz intestinal não é interno, é externo, tá? E a maior área que a gente tem de contato com o nosso meio externo é o intestino e não a pele. Perfeito. Por isso a importância, então, de cuidar do intestino. Da saúde, né? Do intestino. Perfeito. Senão, o que acontece? É como se umas portas fossem abertas, né? E muitas coisas entram, né? E essas portas não deveriam... É a mesma coisa que você está na sua casa e alguém bate na tua porta. Quando você abre a porta, você vai ver se ele é conhecido ou não. Se for uma pessoa conhecida, você vai deixar ele entrar para dentro da sua residência. Agora, quem deixa um desconhecido entrar para dentro da sua residência? Perfeito, então. Vamos lá para a próxima pergunta. Te perguntei, seu Rui. Vamos lá. Chegou uma pergunta aqui no grupo da rádio. Vamos lá, então. Vamos fazer a pergunta. Quem é a Ludmila que está perguntando, né? A água como é que é, rapaz?
a água de forma não hidratada, como pode prejudicar o intestino? Uma água potável, ela quer dizer, né? Eu acho que... Não bem hidratada. É uma água não bem hidratada, eu acredito que seja assim, né? Como pode prejudicar o intestino? É a Ludmila. Obrigado, Ludmila, pela sua participação, querida. A água é um elemento fundamental para a nossa saúde. 80%, ou às vezes mais, do nosso organismo é constituído de água. Então, uma água de boa qualidade, eu colocaria assim, é fundamental. Infelizmente, a gente não tem muita água de boa qualidade. A nossa água geralmente tem um pH ácido, né? O ideal é que tivesse um pH alcalino. Então, começando por aí, ver o pH da água. Se é água potável ou não. Se é água tratada. Depende do que você está tratando a tua água, pode te fazer mais mal do que bem. A água clorada não é muito bom para nosso organismo. O ideal, e o que se faz hoje na Europa, de uma forma geral, é para melhorar a qualidade da água, tratar essa água com ozônio. Molécula de ozônio, que mata as impurezas, é bactericida, bacteriostática e fungicida. Então, mata bactéria, fungo e vírus também, virucidas, tá? Mata também os vírus. Então, seria o ideal tratar nossa água hoje em dia com ozônio. Infelizmente, a gente não tem essa tecnologia ainda. Na Europa já se tem, tá? Na água europeia. Mas, tendo ali os meios, doutor, a água fervida, que nós, geralmente é o que nós, quando tem uma água que não é de boa qualidade, né? No mínimo ali nós temos que ferver a água para poder, né, fazer o uso dela. Matar a maioria das bactérias, a maioria dos fungos e dos vírus também, porque ele não vai resistir àquela temperatura de 100 graus. Perfeito. Tá certo? Mas o antigo filtro de barro também é uma excelente opção para purificar, melhorar a qualidade da água que você está bebendo. O que o senhor diz sobre hipoclorito de sódio, que é distribuído aí pelo Ministério da Saúde? Que aí lá diz que mata 99% das bactérias, entre elas salmonela. O problema é que mata, realmente mata, mas o cloro é um composto que não é muito bom para o nosso organismo. Vai trazer algumas doenças, entre eles várias doenças da tireoide. Então, tá? Então, eu aconselharia a gente procurar outro meio para a gente melhorar a qualidade. O filtro de barro é a melhor solução. Perfeito. Eu acho que também é melhor, depois do filtro, né, que eu acho que todo mundo tem, é água mineral mesmo, né? É mais ou menos, Rômulo. Bom, tá? Isso é outro debate que a gente pode, né, fazer mais na frente. Só continuando, doutor, o senhor falou em relação ao filtro de barro, né? Que antigamente era mais fácil, né, de nós termos em casa, principalmente nossos pais, nossos avós, né? E isso já vinha refletindo diretamente na saúde deles, né? Com o passar do tempo. Então, já fica mais uma vez comprovado, né, que o filtro de barro ele traz essa qualidade da água melhor, né, para o nosso uso. Né? Com certeza, com certeza. Hoje tem o filtro de carbono ativado, que também é um excelente filtro, só que a dificuldade de a gente conseguir é maior, tá? Existem filtros muito melhores, com várias camadas para filtrar a água, tá? Muito bem, vamos seguindo aqui para mais uma pergunta. Aqui. É importante dizer, Gilmar, que para você aí que chegou na metade do nosso programa, né? A gente está gravando esse programa, então você vai estar acompanhando aí através da rede social, no YouTube, né? Então não fique tranquilo que a gente vai estar transmitindo depois. Seu Rui, vamos para as propagandas aí? No nosso intervalinho, só de 5 minutos? Agora. Língua tem um nó, isso vai dar B.O., isso vai dar. Vamos fazer uma pausa aqui de 5 minutinhos, daqui a pouco estamos de volta. Vamos chamar então, sabe quem, Gilmar? É aqueles meus parceiros, né? Os nossos apoiadores.
Apoio cultural, meu filho, que sem ele, eu tô lascado. Outra vez, bateu forte a saudade, vontade de ver vocês, ver vocês, com muita felicidade, olha nós aqui outra vez, bateu forte a saudade, vontade de ver Quer vocês. abastecer seu veículo com combustível de qualidade e um atendimento personalizado? Então abasteça no Posto Luana, dispondo de gasolina, óleo diesel e lubrificantes com as melhores marcas usadas no mercado. Além disso, usando o combustível do Posto Luana de alta qualidade, causa a você a sensação de segurança ao abastecer. Afinal, há mais de 10 anos servindo bem o consumidor. Atendemos das 6 horas da manhã às 8 horas da noite. Situado no Porto Rio Tapajós. Fone 991842289. Posto Luana, qualidade absoluta pertinho de você. No Guajarino Autopeças e Lubrificantes tem tudo o que você precisa. Confira! Cintas de elevação, 4 pernas, óleo 85W40 Lubrax, graxas Marfag, Texaco, Ipiflex Chassis, Ipiranga, óleo 4068 15W40, Rímulo e Lubrax, baterias Moura, filtros Hyundai e Caterpillar, engraxadeira Yamaguchi, barras de LED e farol de LED, todo tipo de peças para sua caminhonete, correias para alternadores. Guajarino Autopeças e Lubrificantes tem tudo o que você precisa. Estamos localizados na Avenida Brigadeiro Haroldo Veloso, ao lado do Comercial Primavera, Centro. Fone 3542-1454. Guajarino Autopeças, a peça que você precisa para o seu dia a dia. Ela me deu a pra... Já estamos de volta com o programa Saúde em Dia. Ela me deu um beijo, que a língua deu um nó. E vamos lá para fechar, mas esse tópico, relação, falando tudo sobre intestino. Doutor, quais são os métodos de diagnóstico utilizados para avaliar a saúde intestinal? Bom, o principal método é a conversa com o teu paciente, uma boa história clínica, tá? Então, se você é constipado, então certamente você está com desbiose, tá? Mas um método mais simples seria um protológico de fezes, tá? Funcional, para a gente ver o que está vindo na fezes daquele paciente. Se está vindo muita fibra, se está vindo proteína mal digerida, entendeu? Se está vindo muito açúcar, tá? Então, através de um protológico funcional, você também tem uma ideia de como que está funcionando o intestino do seu paciente, tá? Mas o principal método é uma boa conversa com o seu paciente e saber dos sintomas e sinais que podem sugerir uma alteração da sua flora intestinal. Muito bem, então. Finalizamos então o tema hoje, intestino, e vamos pular aqui para o próximo tema, plantas medicinais, fitoterapia e saúde. Doutor, eu vejo que, eu conversando com o senhor esses dias aí, eu vejo que o senhor é muito adepto, né, da fitoterapia, né? O senhor acredita muito nessa questão natural, né? Fico muito feliz de a gente ter profissionais assim hoje. O senhor acredita nos poderes das plantas, dos fitoterápicos? Se o senhor acredita, por quê? Começando que as medicações, antigamente, vinham das plantas, tá? A nossa cultura, a cultura indígena, a cultura tradicional chinesa, usa muito as plantas para tratar. Por quê? Porque tem um princípio ativo daquela droga, tá? E é aquela droga que vai atuar no nosso organismo. Qual a diferença de um chacinho para um fitoterápico? Tá? Os dois têm o princípio ativo. Só que o fitoterápico vai pegar aquele produto na planta que está fazendo efeito e vai concentrar. Você vai conseguir saber quanto daquele fitoterápico você está dando para seu paciente e, a partir daí, começa a ter os estudos.
Hoje em dia tem vários estudos com fitoterápico que serve para gastrite, serve para uma melhor qualidade de sono, serve para melhorar o funcionamento do trato gastrointestinal, tá? E o remédio, qual a diferença do fitoterápico para o remédio, tá? Ele não tem um produto, um princípio ativo que vai atuar? Tem, também tem. Só que geralmente esse remédio ele vai atuar num só ponto daquele metabolismo. E o fitoterápico, geralmente, a gente faz combinado, 2 ou 3 fitoterápicos para tratar algum problema do paciente. Vai atuar em mais de um ponto, tá? Além de ter uma simbiose entre esse fitoterápico, tá certo? Então, essa simbiose faz com que 2 mais 2 não seja 4, seja 5, 6, 7, tá? Porque ele vai estar atuando em vários setores, ou vários setores do metabolismo daquela doença que está ocorrendo. Tá? Bom, eu convido você que está aí, eu acredito também muito no poder das plantas medicinais, não é à toa que eu sou fitoterapeuta. Convido você que está aí consultar na Bíblia, Gênesis capítulo 1, versículo 29. Vou resumir aqui. E disse Deus, eis que dou a vocês todas as ervas que nascem na face da terra. Então, acredito eu que até Deus deixou as ervas para a gente, Deus deixou as plantas para isso. Então, acredito muito sim no poder das plantas medicinais. E eu gostaria de fazer mais um adendo aí, tá? Remédio é bom e é ruim, tá certo? Remédio é nada mais que o mesmo fitoterápico modificado, tá? Você coloca um radical para modificar ele. Mas por que o remédio é modificado, tá? Porque tudo que vem da natureza não pode ser patenteado, não pode ser vendido, tá? Como uma marca. Patentear significa isso. Aquela pessoa que inventou aquele remédio tem direito a comercializar durante o período de 10 anos, exclusivamente aquela medicação. Por isso, a corrida farmacêutica em inventar e detectar um remédio que trate o câncer, que trate a diabetes, que trate... Mas às vezes o pessoal não quer tratar completamente a diabetes, senão não vai vender mais remédio, né? Não é à toa, concordo com Então, você. existe a indústria farmacêutica que tem um interesse por trás. Dá um Tá exemplo certo? aí, doutor, de um fitoterápico que hoje a indústria farmacêutica, através do princípio ativo daquele fitoterápico, produziu ele. A metformina e o ácido acetil salicílico. Que é bem como AS, né? O AS. São 2 medicações que foram produzidas a partir de um fitoterápico, tá? Inclusive, a metformina é um fitoterápico, que é vendido como remédio. Pouca gente sabe disso. Perfeito. Muito bem. Olha o poder realmente das plantas medicinais aí, né? Olha o que Deus deixou pra gente aí, essas ervas, essas plantas medicinais. Bom, temos perguntas aí, João? Temos sim. E continuando aqui em relação à planta medicinal, tem uma diferença, doutor, entre a planta medicinal e o fitoterápico. Como é que pode ser colocado pra gente essa diferença da planta medicinal e do fitoterápico? O chá mesmo. O chá, a diferença é, como eu tinha falado, no fitoterápico você vai conseguir dar uma concentração muito maior e existem estudos sobre determinados fitoterápicos da dose que é necessária para tratar determinadas doenças, tá? Para aumentar um pH gástrico, para um pH ideal, entendeu? Ou para tratar determinado vermes, ou determinado vírus ou parasitose, tá? Então, existe já estudo sobre isso. A planta medicinal, o chazinho, você vai estar dando uma quantidade de fitoterápico. Primeiro, você não sabe a quantidade que você está dando, tá? Então, em questão de ciência, por que alguns ficam bons e outros não conseguem curar com o chazinho, tá? Um chazinho de camomila, beleza. Tem gente que consegue dormir, tá? Que acalma, porque a camomila é calmante, é regulador do estresse, tá? Mas, para aquela paciente, para aquele indivíduo, às vezes é necessária uma quantidade maior, e que você consegue fazer isso através do fitoterápico que vem da camomila. Muito bem. Seu Rui, temos pergunta aí, seu Rui, do ouvinte?
Tem uma pergunta sim. A pergunta vem de meu amigo José Antônio. Alô, Zé Antônio, muito obrigado aí pela sua participação. Valeu, viu? E ele pergunta, doutor, o seguinte: eu sempre gostei de usar plantas medicinais para me curar das doenças, como, por exemplo, a gripe, né? Qual a planta ou fitoterápico o senhor indica para ansiedade? Pois minha mulher, aquela querida mulher que está sentada ali na frente, é a minha esposa, sempre diz que eu sou muito ansioso. Olha, temos alguns fitoterápicos, né, que vai regular, vai melhorar a ansiedade das pessoas, que ele tem atuação sobre a célula neural, tá? Entre eles, Melissa officinalis, Humulus lupulus, Passiflora incarnata, tá? E Matricaria camomila. Matricaria camomila é a própria camomila, tá? A Passiflora incarnata, ou Ashwagandha, também chamada de Ashwagandha, seria Rômulo. Qual, doutor? Ashwagandha ou Passiflora incarnata. É o maracujá. O maracujá, tá? Só que é a folha do maracujá. Sim. Tá? Não é a fruta. E muita gente fala, vou tomar um suco de maracujá e vou ficar calmo. Sim. E não resolve, porque é o chá da folha do maracujá que tem um princípio ativo. Pode tá? fazer o chá também, então, né, da folha. Pode fazer o chá da folha. O fitoterápico ele é mais concentrado, né? Então é como se ele te desse um pouquinho mais de benefício, né? Então, você vai saber a quantidade que você está dando daquele produto, daquele princípio ativo. é importante dizer que muita gente, quando consome um chá... O senhor é fã de chá, seu Rui? O senhor gosta de chá? Quem gosta mais de chá É sua esposa, né? Olha só, muita gente faz chá, doutor Bonilla, e não tem aquele benefício que ela espera por conta da quantidade da planta. A própria farmacopeia brasileira diz o seguinte: cada planta deveria ter uma quantidade. Por exemplo, geralmente chega de 1 grama a 3 gramas. E a pessoa coloca um pouquinho de folha, que não dá nem 500 miligramas, e aí não tem aquele efeito esperado, né? Então, até o chá, a preparação do chá, seja infusão, decocção, ele tem uma quantidade sim específica, né? Então, por isso a importância de consultar um médico que entenda de fitoterapia, ou um fisioterapeuta, ou qualquer profissional que entenda de fitoterapia. Gilmar? E reforçando sobre o chá também, doutor, muitas pessoas fazem o chá, mas também colocam muito açúcar, né? Então isso já fica Coloca muito veneno, né? Coloca muito veneno ali no chá. O chá, né, para cuidar, né, para ali cuidar da doença do caso em si, mas ali tem pessoas que não conseguem, é muito amargo, né? Tem chá, né, que é muito amargo da folha. Então assim, muito amargo, não consigo tomar, vou colocar um açúcar para ficar doce, para dar aquele sabor. Por isso que o fitoterápico ele fica mais palatável também, tá? É importante falar que as plantas, o nosso organismo já conhece há séculos e séculos, tá? Que a gente come uma planta, tá certo? E tem determinado benefício dele. Por exemplo, castanha do Pará. A fruta do castanha do Pará, a gente tem o benefício do selênio, tá? Laranja, vitamina C, tá? Então, as plantas têm os benefícios, nos oferecem não só o princípio ativo de algumas drogas, como também nutriente básico para nosso organismo funcionar adequadamente, tá? E o organismo reconhece aquela substância como conhecida para ele. É diferente de um remédio. Um remédio é uma substância sintética, que vai ser importante numa fase aguda, mas não para você estar tomando o resto da tua vida. Por exemplo, vou te dar, uma paciente com infarto do miocárdio, eu não vou estar tratando com fitoterápico. Eu vou passar um remédio para aquela fase aguda, tá? Passou a fase aguda, então, aí sim, qual foi a causa do infarto? Foi placa de gordura nas artérias do coração, então a gente tem que melhorar essa gordura que está circulando.
Tem um fitoterápico para melhorar isso no organismo, mas não numa fase aguda. Na fase aguda, é importante estar um remédio que estuda em estudo científico que mostra que ele tem uma atuação, sim, mas tem vários efeitos colaterais. Perfeito. Gilmar, só completando aí do açúcar que você falou no chá, doutor, tem uma pesquisa, já tem estudo, já na literatura está bem documentado isso, que a glicose, que é do açúcar que você falou, ele compete com alguns mesmos receptores de transporte, tá, nessa absorção, do que alguns substâncias que estão no fitoterápico. Então, é como se você estivesse tomando um chá e com açúcar ali, é como se ele estivesse competindo com o mesmo receptor de transporte, é importante dizer, não para dentro da célula. Né? Então, não seria interessante você combinar a glicose, que é o açúcar, com o chá. Por exemplo, o chá da diabetes, você está colocando uma açuquinha. Não tem sentido, né? Entendeu? Então, você... Em vez de ficar mais saudável, né? Está apunhalando o caboclo pelas costas. Gilmar. Isso, doutor, complementando o seu raciocínio, tá bom que o senhor falou em relação, no seu dia a dia, na sua prática clínica, com seus pacientes, o senhor costuma usar, né, receitar o fitoterápico? Diariamente. Diariamente eu procuro receitar o fitoterápico, tá? Principalmente em pacientes com doenças crônicas, porque eu sei que a importância de um produto mais natural para o nosso organismo, que ele reconheça aquilo como sendo uma molécula que faz parte da natureza, e não um produto sintético. Vamos lá, vamos então aqui para recomendações, tá? Não vamos falar de dosagem, doutor, é importante dizer, tá? Mas vamos falar aqui sobre recomendações. O que o senhor recomendaria para uma pessoa que sofre de insônia? Qual fitoterapia o senhor recomendaria? Bom, a gente acabou de falar da Passiflora incarnata, na Matricaria camomila, né? O Humulus lupus e a Melissa infocinalis, tá? Geralmente eu uso 2 desses compostos associados, que vai ter uma potência bem maior, uma concentração menor. Muito bem, doutor. Em relação a essa planta medicinal ou fitoterápico, o que pode ajudar na má digestão? Na má digestão, eu aconselharia melhorar a saúde do intestino, tá? Então, se o paciente tem um pH que não está muito ácido, que é um pH que está muito alcalino, tá? Como essa paciente que está sentindo empachamento, que não está fazendo uma boa digestão, tá? Seria você dar uma cloridato de betaína, ou ácido clorídrico, aumentar a produção do seu ácido clorídrico no intestino. Se o problema é em questão de enzimas, é melhorar fornecer enzimas para fazer a digestão, tanto das gorduras, tá? Das proteínas e dos carboidratos. Tá? Então, existe composto de enzimas que você pode estar oferecendo para ele estar tomando durante a sua alimentação. Perfeito. Então, tem que determinar o fator causal, tá? Para poder tratar especificamente o fator causal. Perfeito. Tem um chá que é bem comum, doutor, para má digestão, que seria a cúrcuma, né? Mas é importante a cúrcuma longa, a raiz. Não é aquele pozinho que você compra no mercado, não, né? Ele ajuda também a má digestão. Uhum. A cúrcuma é um potente anti-inflamatório, tá? Então, se teu intestino está inflamado, a causa da má digestão é o processo inflamatório do teu intestino, excelente. Não tem um dos melhores fitoterápicos, é a cúrcuma. Perfeito. A última pergunta aqui, então, para a gente finalizar o tópico de plantas medicinais e fitoterapia. Qual fitoterápico o senhor indicaria para uma pessoa que tem libido baixa, libido sexual baixa? O que o senhor recomendaria? A gente fala muito sobre tribos, né? Maca. Maca peruana, tribos terrestres, são opções, tá? Mas o livismo da mulher é diferente do livismo do homem, tá? Então, a ver se vai depender da resposta de cada um. Indivíduo como a gente fala, é individual, tá? Então, você tem que ver, e tem que ver se o livismo, qual é o fator causado do livismo. Será que não é o estresse que está diminuindo a produção de testosterona? Entendeu? Porque a cascata de formação do cortisol e do hormônio masculino, a testosterona,
o fator, o componente inicial é o mesmo, tá? Então, se você está estressado, vai desviar a cascata para a produção do cortisol. Então, a importância de procurar um médico, né? Investigar qual é a causa, né? Qual é a causa? Vamos para o próximo tópico, Gilmar? Próximo tópico é, vamos falar a respeito do estômago, doutor. Tá? Nós falamos um pouco, agora há pouco da gastrite, né? Mais especificamente da gastrite nervosa, mas a gastrite é o mal do século. O que realmente é a gastrite o que é realmente gastrite e como nós podemos evitar ela? Gastrite é o processo inflamatório no estômago, tá? Com a nossa idade, tá? A partir dos 35 anos, a produção de ácido clorídrico no estômago fisiológica vai diminuindo, tá? Vai diminuindo. Com a diminuição do ácido clorídrico no nosso estômago, é uma barreira para muitas bactérias, fungos e vírus, porque o ácido clorídrico mata essas bactérias, fungo e vírus, tá? Então, a partir do momento que determinada bactéria, se o teu pH está ficando mais alcalino, da diminuição da produção do seu pH no estômago por causa da sua idade, essa defesa do seu organismo vai diminuir. Então, bactéria que não se criava ali, vai começar a se criar e dar um processo inflamatório no estômago, tá? Isso que seria a gastrite. Certo, doutor, muito bem. Vamos para a próxima pergunta. E um adendo. Para informação da maioria das pessoas, a gastrite alcalina é mais frequente do que a gastrite ácida. O que seria alcalino, doutor? Tá? Onde o pH está aumentando. Tá? Geralmente, o estômago funciona com pH de 2,5 a 3,5. Tá? Se esse pH, essa acidez no estômago aumenta, fica mais alcalina, vai para 5, 6, 7, 8, tá? Então, é uma gastrite alcalina. Perfeito, então. Seu Rui, temos e perguntas? O tratamento é diferente da alcalina, da gastrite ácida. Omeprazol é para gastrite ácida. Ele bloqueia a bomba de prótons que produz ácido. Se você tem uma gastrite alcalina e toma omeprazol, vai piorar, vai melhorar o sintoma da dor, porque o omeprazol, ele melhora a dor, mas os sintomas vão piorar. Perfeito. Seu Rui? Olha, eu vou pegar um gancho aqui agora, porque eu tomo omeprazol diariamente, né? Mas ele foi recomendado para proteger o meu estômago de muitos medicamentos que eu tomo todos os dias, né? Sim. Antiácidos, anti-inflamatórios e algumas medicações vão aumentar o pH gástrico, tá certo? O estresse também aumenta o pH gástrico. Então, tem que ver, nesse caso, pode ser que esteja correto o seu uso do omeprazol, mas a minha conduta é não usar o tempo todo, a vida toda, tá? É usar durante um período e você começar a melhorar a produção do seu pH, ou tirar o fator calçante, tá? Melhorar o seu pH. Se ele está muito ácido, você deixa ele alcalino. Se está muito alcalino, você tem que deixar ele mais ácido. Então, tem que ver o que está causando isso para tratar o fator causal e depois, quando estiver melhorando o pH do teu estômago, a acidez do teu estômago, você vai tirando o omeprazol gradativamente. Mas tem não pode ser tirado de uma só vez. Mas como é que a gente consegue... Através da endoscopia, colher material, tá certo? E ver o pH. Qual é o teu pH do estômago, tá? Ou através de um teste que se faz através de uma espirometria, que você vai soprar num aparelhinho e ele vai te falar qual é o teu pH. A espirometria, é isso? Não, através de um aparelhinho que parece com espirometria, tá? Não é bem. Depois vou me lembrar o nome do aparelho e vou lhe
passar pessoalmente. Bom, porque eu uso o omeprazol já há mais de 3 ou 4 anos, diariamente, toda manhã, e por recomendação médica em jejum, junto com o Puran T4. T4. É. Então, vamos uma pergunta lá do nosso querido... Não é uma pergunta, não, ele está desesperado. Olha só. Obrigado, meu amigo Hélito Gonçalves, pela sua participação. Vamos lá. A pergunta é o seguinte: doutor, tenho uma gastrite e há muito tempo, mas sempre ela volta. Me ajuda, por favor. O que pode ser, doutor, uma pessoa que tem uma gastrite? Isso é muito comum, né? As pessoas que sofrem de gastrite, né, ela sempre fala assim, eu trato a gastrite, mas ela volta. O que pode ser? Como é que o senhor consegue ajudar essas pessoas? Qual a idade desse teu amigo? Olha, ele não especificou aqui, mas eu acredito que é uma pessoa de uns... Eu conheço, mais ou menos, né? Deve ter por volta de 40, 45 anos. Certo, tem que ver o que é que está levando à gastrite. Como eu falei, tem vários fatores causais. Se o problema dele é estresse, que é um mal da nossa sociedade hoje em dia, é estresse contínuo, ele vai ter que tratar do estresse, senão ele nunca vai ficar bom da gastrite. Tá? É como eu já falei antes, a gente tem que tratar o paciente como um todo. Tá? Não adianta eu só tratar a gastrite se ele continua estressado. Então não vai sumir nunca a gastrite dele. Então sempre vai voltar, né? Sempre vai voltar. Entendeu? Então, meu amigo Hélito... Se o problema é diminuição da produção do ácido gástrico, por causa da idade, digamos, está uns 40, 45, ele já começou a diminuir a produção do ácido clorídrico no estômago. Então, seria uma gastrite alcalina. Então, a gente dá uma medicaçãozinha para melhorar a produção do ácido clorídrico. Então, tem que ver a causa. Se eu não tratar a causa, ele não melhora. Vai tomar a medicação o tempo todo. Você precisa de uma consulta, uma orientação do Dr. Bonilla, né? É verdade. É verdade. E diminuir esse teu estresse aí, companheiro. Porque o estresse é que aumenta o problema. Valeu? Bom, doutor, vamos falar aqui dos fatores de risco. Quais são os fatores de risco para o desenvolvimento de problema de inflamação a nível estomacal? De uma úlcera, de uma gastrite? Quais são os fatores de risco? Idade, estilo de vida? Quais são os fatores? Basicamente já teve conversado um pouquinho. A idade é um fator causal, porque a partir dos 35 anos a produção de ácido clorídrico vai diminuindo. Tá? Estresse também. Alimentação, logicamente, que também. Tá? Se você está tomando bebida alcoólica constantemente, né, em vez de tomar um fim de semana todo dia, você vai ter gastrite. Você vai ter um processo inflamatório do teu estômago. E uma boa nutrição. Uma boa nutrição, uma boa alimentação é fundamental. O que é que você está comendo? Comida de verdade ou comida industrializada? A lasanha que já vem pronta, vem com conservante, vem com produtos, sei lá quantos produtos dentro que você não está nem sabendo. Muito bem. Gilmar? Muito bem, doutor. Em relação, hoje, né, nós podemos ver, em relação às doenças, né, quais são as principais doenças que atingem o estômago e como prevenir, né? Hoje nós sabemos da incidência muito grande sobre o câncer de estômago, né? Então, assim, como essas doenças nós podemos prevenir essas doenças? Basicamente, a gente vai cair no mesmo resposta. É boa alimentação, tá? Uma boa alimentação. Ver se ele não tem um fator predisponente, tá? Se não tem algum familiar que já teve câncer de estômago, né? O tipo de comida que ele está comendo, se está comendo a carne muito queimada, tá? Muito queimada, que vai ter produtos tóxicos naquela casquinha, né? Um pão muito queimado também começa a ter produtos tóxicos e que vai estar agredindo o nosso organismo, tá? Se está comendo verdura, está comendo fruta ou não. E, bom, qualidade da alimentação e fatores predisponentes, como se ele tem alguém na família que já teve esse tipo de câncer. Muito tá? bem. E prevenir. Fazer exames de rotina, tá? A ausência de doença não significa ausência de sintomas. O sintoma aparece quando a doença já está um pouco mais
avançada. Um PCR, proteína C reativa, vai te mostrar se você tem um processo inflamatório crônico que não vai alterar o teu hemograma, digamos assim, não vai alterar outros exames, mas mostra que tem um processo inflamatório crônico já, mas não tem nenhum sintoma, tá? Então, é fazer exame de check-up de rotina para manter a saúde. Hoje em dia, prevenir é fundamental. Não deixar você adoecer para se tratar. É você manter a sua saúde. Essa é a nossa nova mentalidade. Não tratar da doença, tratar da saúde. Muito bem. E é importante dizer que essa prevenção a gente sempre fala, né? Parece até clichê a gente falar de prevenção. Mas, exame, na minha opinião, doutor, exame não previne. O que previne é o que você faz hoje. Né? Se você faz exercício, se alimenta bem. O exame identifica o que você tem. Né? Claro que é importante o acompanhamento médico, fazer exames, obviamente que é importante, tá? Mas você sabe dizer para você mesmo, responder para você mesmo, se você está se prevenindo ou não, tá bom? Doutor, vamos falar aqui sobre automedicação. A gente sabe que a automedicação é muito comum, né? Seu Rui, você tem uma farmacinha lá na sua casa? Tem. Tem, né? Quem que não tem uma farmacinha em casa, né? Me fale sobre a automedicação. A automedicação, ela pode irritar a mucosa estomacal, o estômago? Pode. Pode irritar o intestino, pode prejudicar o seu intestino. E não só o intestino, tá? Também o fígado. É um dos principais órgãos que vai ser afetado. Todos os produtos são metabolizados a nível do fígado, tá? Então, aquele produto, a medicação, remédio, vai passar pelo fígado. Quando você ingere um remédio, a primeira fase de metabolismo daquele remédio é passar através do fígado. E lá no fígado vai ficar um pouco daquele substâncias que pode ser ruim para o organismo, tá? Então, se é ruim para o organismo, o fígado vai atuar como primeiro filtro, deixar só passar o princípio ativo que vai ser bom para o teu organismo. Então, o ideal é sempre tomar o mínimo de tempo possível, tá certo? E sempre com orientação. Quais são os principais medicamentos que causam gastrite? Ibuprofeno, todo mundo fala ibuprofeno, né? Ibuprofeno, então, qualquer anti-inflamatório não esteroidal, é isso? Não esteroidal, tá? Vai causar gastrite, tá? E bebidas alcoólicas, destilados, bebida alcoólica também vai causar, porque aumenta a acidez gástrica. Quem aí que não tem uma inflamação bem pequena e fala assim, vou tomar ibuprofeno. Não é não, seu Rui? Vou tomar ibuprofeno. Olha aí, ó. Temos aqui um colega. Então, por isso, temos um fator de risco aí para gastrite, né? Que são a automedicação. Para gastrite. Né? Gilmar. Doutor, quais são os principais exames médicos utilizados para diagnóstico de problemas no estômago? Principais exames médicos, a endoscopia seria um dos principais exames para a gente ver uma gastrite, tá? E os sintomas, né? Se você está ficando muito empachado, geralmente é uma má digestão, tá? Pode ser problema na vesícula, então você faria uma ultrassonografia para dar uma olhadinha se está tudo bem com a produção com a sua vesícula, entendeu? E com o teu fígado também, tá? A ver se dor no estômago é a dor irradiada, que o órgão que está sendo acometido é outro. A ver se pode ser teu fígado que está cheio de gordura, tá? Então, os dois principais exames para ver a alteração do estômago e do fígado é a ultrassonografia e a endoscopia. E claro, uma boa conversa, né, doutor? Por isso que a gente diz que a clínica é soberana ainda, né? Conversar com o médico. Boa conversa, detectar as principais queixas e quando elas se iniciaram, tá certo? Porque às vezes pode ter um componente emocional, tá? Então, quando foi que se iniciou essa sua queixa de dor no estômago? Ah, doutor, foi depois que meu pai morreu. Foi depois que eu sofri tal acidente. Foi depois que comecei a tomar tal remédio. Ibuprofeno. Entendeu? Então, é muito importante essa consulta médica. A partir de quando se começou os sintomas. Muito bem. Doutor, então a gente está falando muito sobre gastrite, a saúde a nível estomacal.
Qual é o fitoterápico que o senhor recomendaria para uma pessoa que tem uma azia, uma queimação, ou até mesmo uma gastrite? Eu acho que a gente já falou da medicação, que é o ácido clorídrico ou a betaína, né? O senhor recomendaria espinheira santa? Também pode ser recomendado. Como o senhor falou, tem que saber qual é a causa, Tem né? que saber a causa, entendeu? Se for uma infecção por um H. pylori, eu tenho que tratar a bactéria. Né? Não adianta o fitoterápico, não vai resolver. Sim. Entendeu? Então, mas tem algumas fitoterápicos que também ajudam a combater o H. pylori, a infecção por H. pylori. Perfeito. Eu gosto de usar na minha prática, quando eu vou recomendar um fitoterápico, a espinheira santa mesmo, né? Hoje tem uma marca muito boa, que é Herbarium, né? É uma marca muito boa de fitoterápico. E aí, geralmente, eu indico a espinheira santa. Pode ser. A espinheira santa é usada para tratar várias coisas. Várias coisas, né? É um coringa, assim como a cúrcuma também. Também, né? É um coringa. E o cloridrato de betaína, mas também para complemento, melhorar, justamente, complementar, melhorar a produção de ácido clorídrico quando for o caso, tá? Doutor, mas para fecharmos esse tópico sobre o estômago em geral, vamos falar um pouco também, né, como ter uma saúde estomacal. Para fechar esse tópico, Manda dica aí pro pessoal. Eu acho que o nosso nutricionista é a melhor pessoa para falar. Que é uma boa mastigação, uma boa alimentação, diminuir o grau de estresse, atividade física fundamental. é muito importante para a saúde de uma forma geral. Tá certo? Estilo de vida, né? Tem um Estilo de vida adequado. Um estilo de vida bom. E não um estilo de vida ruim. Estilo de vida. Se você vive no estresse, você nunca vai ter saúde. Muito bem, muito bem. Vamos então para o próximo tópico, cirurgia. Que eu acho que esse tópico que o senhor vai gostar. O senhor é cirurgião de cabeça e pescoço, né? Cirurgião geral e cirurgião cabeça e cirurgião pescoço. Geral e cabeça e pescoço. O senhor atende lá em Manaus, né? Atendo em Manaus, tá? Mas em Manaus eu atendo como clínico geral, hoje em dia, e como cirurgião também, na Previnclin. Previnclin, né? Previnclin com a clínica lá na Ponta Negra. Perfeito. Quem mora em Manaus, então, aí pode procurar aí Previnclin, né? Dr. Bonilla atende lá. Bom, então vamos para o tópico de cirurgia. Então vamos entrar nesse tema aqui. Você que tem alguma dúvida sobre cirurgia, pode mandar sua mensagem através do número da rádio e também no grupo do WhatsApp ou até mesmo pelo aplicativo da rádio. Bom, doutor, vamos começar então com a primeira pergunta sobre medo de cirurgias. Quem é que não tem medo de cirurgia? Quantas vezes você não adiou uma cirurgia, esse Rui? Pois é, vamos falar sobre medo de cirurgia. Vejo que muitas pessoas, doutor, elas adiam a cirurgia por medo, né? Mesmo que essa cirurgia ela seja pequena. O que o senhor tem a dizer sobre esses medos e o que o senhor recomendaria para essas pessoas que estão adiando uma cirurgia que às vezes é importante? Medo é a condição inerente do desconhecido. Se você não conhece, tem medo, né? Tem um dito popular que eu não vou falar aqui, mas... Quem tem, tem. Quem tem, né? Quem tem medo... Ok, então você sabe aí. Tá? Mas é justamente, às vezes é falta de informação do que se trata a cirurgia, como vai ser feita a cirurgia, falta de confiança, que aquele seja o melhor tratamento para ele, tá? E falta de confiança no seu médico. Tem que ter um bom relacionamento médico e paciente, para o paciente confiar, tá certo? O seu corpo para a gente fazer uma cirurgia, tá? Realmente tem hora que é necessário a gente operar, tá? Não tem remedinho, não tem fisioterápico que vai tratar. Tem que partir para uma cirurgia, porque senão não vai melhorar. Um exemplo muito clássico disso é a apendicite. A apendicite a gente não trata com remédio, nem com fisioterápico, nem com antibiótico. É cirurgia. Doutor, em relação às cirurgias, né? Hoje nós observamos muitos casos que os médicos encaminham principalmente para fazer o emagrecimento, né? Para reduzir a quantidade de gordura para fazer tal cirurgia. Em relação à pessoa que está em estado de obesidade, né? Um grande acúmulo de gordura, por qual motivo ela tem que emagrecer para realizar a cirurgia?
O ideal é porque quanto mais souber essa paciente, maior o risco de ter complicações. Tá? Paciente obeso, paciente diabético. Tá? Geralmente, paciente diabético, é paciente hipertenso. Tá? Então, se está mais magro, tá? Geralmente a pressão vai estar melhor, a diabetes vai estar mais controlada, entendeu? Então, vai ter vários problemas de saúde. Então, o risco sempre é maior nos pacientes obesos, inclusive o risco de ter uma infecção durante ou após a cirurgia. Isso, muito bem, porque vários alunos, né, vêm até mim para procurar, né, esse emagrecimento que foi indicado para fazer uma prévia cirurgia, né? Então o médico recomenda para fazer, né, a atividade física, o exercício físico, para poder reduzir essa quantidade de gordura. Tá. Eu não utilizo a cirurgia como a minha primeira opção para tratar obesidade, tá? A não ser que tenha contraindicações, seja necessariamente assim, a não ser que tenha necessidade urgente dele fazer essa perda de peso. Mas eu não indicaria como primeira opção cirurgia como tratamento de obesidade. A primeira opção qual seria, doutor? Cuidar da saúde. Cuidar da alimentação, a boa alimentação, a atividade física, um bom higienização mental, tirar o grau de estresse e ver o fator causal. A ver se a origem dessa obesidade é um trauma na infância, tá? É um bullying, tá? É algum processo que passou psicológico, a morte de um pai, então ele vai procurar no alimento, principalmente alimento doce, que dá uma satisfação mental, o doce é como se fosse uma droga para o nosso cérebro, que sempre vai dar uma satisfação, vai aumentar a dopamina, Prazer, um né? alívio, né? Alívio, prazer. Então ele começa a comer. Se você não tirar esse fator causal, Não adianta tirar o não açúcar. adianta tirar o estômago, parte do estômago, que vai continuar, posteriormente vai voltar a engordar. Pode, né, desencadear aí a obesidade também. E além futura, de né? causar várias doenças, porque você está alterando a fisiologia do teu ser organismo. Muito bem. Seu Rui, temos pergunta aí do ouvinte? Tem, veio de longe, rapaz. É o Raimundo. Alô, Raimundo Santos, muito obrigado. Ele está ouvindo o nosso programa aqui, Saúde em Dia, através do nosso aplicativo, não é isso? E ele quer saber o seguinte, doutor, ele tirou a vesícula há um tempo, mas toda vez que ele se alimenta, ele tem diarreia. O que ele pode fazer? O médico esqueceu de te avisar que toda vez que você tira a vesícula, você não consegue digerir a gordura, tá? Essa é uma complicação, é uma consequência da retirada da vesícula, tá? Então ele vai ter que suplementar essa quebra da gordura como uma enzima que quebra a gordura ou com ácidos biliares, tá? Existem ácidos biliares hoje em dia que você compra na farmácia e ajuda a digerir a gordura. A gordura vai puxar água para dentro do intestino e vai causar uma diarreia. Muito bem. Vamos para a próxima pergunta, então? Em relação à obesidade, uma pessoa que está obesa e precisa fazer uma cirurgia, por que os médicos recomendam que essa pessoa emagreça? Risco? Por quê? Qual o motivo? Acho que a gente perguntou, já foi feita essa pergunta, já. Muito bem, muito bem. Sobre cirurgia bariátrica, então, né, como gastrectomia, bipás, né, gástrico, banda gástrica ajustável. Em qual momento o senhor recomendaria, então, cirurgia? Acredito que o senhor já respondeu também essa. Mas em qual momento o senhor recomendaria uma cirurgia bariátrica? Naquele momento que aquela obesidade mórbida significa um risco de vida iminente para o paciente. Não adianta você fazer um tratamento que vai demorar, vai ser prolongado, entendeu? E para você conseguir emagrecer, você tem que partir por uma forma mais radical. Mas, como eu falei anteriormente, não é minha primeira opção. A primeira opção é você começar a tratar o paciente assim que ele está sobrepeso, e não com obesidade mórbida. Doutor, quais são os principais riscos e complicações associadas à cirurgia no geral? Fale para nós aí.
Principal risco. Depende do porte da cirurgia, até uma retirada de unha, você pode apresentar um problema, que é um choque anafilático, com alergia àquela medicação, àquele anestésico que está sendo usado. Não é comum, tá certo? Não é comum, mas pode ocorrer até numa retirada de unha. Quanto maior é o porte da cirurgia, maior é o risco, principalmente se seu organismo está muito debilitado, porque ele não vai ter condição de responder àquele quadro infeccioso, tá? Aquela agressão cirúrgica. Toda cirurgia é uma agressão cirúrgica. Então, riscos são sangramento, se uma cirurgia de um porte muito grande, infecção, tá certo? E uma reação alérgica a algumas substâncias que está sendo usada durante o ato da cirurgia. Muito bem. Então, por isso que vem um medo, né? Que a gente tem medo dessas complicações, né? Vale salientar que antibiótico pode dar reação alérgica também, Né? tá? Então, tem que sempre você estar atento para essa condição. Muito bem. Pegando só um segundinho, pegando um gancho aqui, eu sou um cara que tenho medo demais de cirurgia, né? Isso se deu por quê? Porque 2 casos, né, me fez ter medo. O primeiro foi a cantora Clara Nunes, com aquela cirurgia de veias, né? Uma cirurgia tão corriqueira. Ela foi fazer essa cirurgia e teve um choque anafilático e morreu, né? Correto. O outro foi um jogador de futebol muito bom, jogava no Flamengo, que era o Geraldo. O Geraldo foi operar as amígdalas, foi também outra operação muito simples, né? E também teve um choque anafilático e morreu. E isso me fez a ter medo de cirurgia. Infelizmente, isso a gente só sabe na hora. E por isso que a gente deve fazer cirurgia de médio a grande porte dentro do ambiente hospitalar, porque a gente tem uma infraestrutura para poder socorrer aquela pessoa naquele instante, tá? Mas o choque anafilático, uma reação alérgica, até você estar na praia comendo um camarão, você pode ter. É verdade. Tá? E aí vai fechar a tua glote. E se você não fazer uma cirurgia, um pequeno procedimento, que é a traqueostomia, então você morre. Com certeza. Falando também, doutor, sobre as cirurgias, em relação ao exercício físico, quando o paciente está liberado para realizar essa atividade física? Vai depender do tamanho da cirurgia e do tipo de cirurgia. Tá? Por exemplo, se é uma hérnia, não é uma cirurgia de grande porte, é uma cirurgia de pequeno porte. Mas a causa de ter aparecido essa hérnia é a fragilidade dos tecidos naquela região. Então, se ele fizer uma atividade física, mais pode intensa, forçar né? aquela região e levar a reaparecer. Tá? Então, no caso de uma hérnia, eu geralmente aconselho, tá, 3 meses de afastamento da atividade física intensa. Ele pode fazer uma caminhada ou atividade física de baixo impacto, que não tem problema. De uma forma geral, a gente libera o paciente para retornar às suas atividades físicas com 1 mês, tá certo? Certo, doutor. Muito bom. Muito bem, então. Mais uma vez, então, finalizamos aqui o nosso programa Saúde em Dia. Pode ter certeza que a gente tinha milhares de perguntas aqui, mas o nosso tempo ele não permite. Então, mais uma vez, finalizamos o nosso programa Saúde em Dia. Meu muito obrigado para você que nos acompanhou até o final. Obrigado pela parceria Gilmar, o seu Rui, que é o homem do cabelo prateado. Tá? E obrigado pela presença do Dr. Luiz Bonilla e a sua companheira, que o nome dela é bem complexo, tá? Não vou agradecer, não. Tá? Semana que vem, toda terça-feira, estamos aqui às 8 horas, falando sobre Saúde em Dia. Suas considerações finais? Eu agradeço o convite de vocês para a gente falar um pouco de saúde, um pouquinho de saúde integrativa, que o pessoal não fala muito, só fala na saúde convencional, na saúde ocidental, tá? E não fala nos outros tipos de soluções, outros tipos de saída que a gente tem para cuidar da nossa saúde. Tá? E fico à disposição de vocês para um próximo convite, que serem discutir sobre outros temas, a gente está aqui à disposição de vocês. Muito bem, também eu gostaria de fazer meus
agradecimentos aqui a todos os ouvintes que estão ligados, ao Rômulo, ao seu Rui, ao Dr. Bonila. Hoje temos também uma ouvinte aqui, a Paula, Ana Paula, né? Camarote. Que também que faz parte é aluna da Academia da Saúde. E vai o meu alô e o meu abraço a todas as alunas da Academia da Saúde, a Márcia que esteve ligada, a Josicléia, Ludmila. Então a todos que ficaram conosco até o momento, meu muito obrigado, fique com Deus e até o próximo programa Saúde em Dia. Muito obrigado a todos que estiveram com a gente até aqui, muito obrigado de coração. E o programa Café com Viola e o Saúde em Dia vai ficando por aqui, muito obrigado a todos, inclusive ao doutor Luiz Bonila, né, que se disponibilizou a nos dar esse prazer com o seu grande conhecimento. Muito obrigado, obrigado ao Gilmar, muito obrigado ao querido amigo Rômulo e a nossa querida amiga aqui, que está nos honrando também, filmando, né? Olha que daqui a pouco esse vídeo vai estar rolando aí no Google. No YouTube. No YouTube, tá? Você pode estar acompanhando também o Saúde em Dia no YouTube. Valeu? Muito obrigado a todos, fiquem com Deus. E quem gostou, fala comigo aí. Valeu? Saúde em Dia.